Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. E precisamos, para compreendermos a vontade de Deus, entendermos seu querer, transformarmos pela renovação da mente, compreendendo a vontade do Pai, fazendo de nossas vidas a oferta. E precisamos crescer em todos os aspectos. Por isso, por que Jesus fazia a pergunta tão óbvia como: o que desejas que te faça, para uma pessoa que necessitava de uma cura no aspecto físico? A gente pode ler sobre isso lá em Lucas 18, 38 ao 43. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Sendo ele cego, por que Jesus fazia essas perguntas? Foi só para ele em outras situações. Nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos refletir sobre nossas necessidades, sobre o que de fato necessitamos e precisamos. Ele esmolava, estava ali pedindo, era uma pessoa que pedia para suprir as suas necessidades. Ao ver a esperança, o que ele simplesmente queria? Ele queria que resolvesse o problema dele imediato? Não. O que ele queria era que simplesmente pudesse voltar a ver. E isto é coisa que muitas vezes nós precisamos refletir em nossas vidas, nos pedidos que fazemos, na maneira como pedimos e o que temos pedido. Nós muitas vezes pensamos que sabemos o que precisamos, mas não olhamos profundamente a causa de nossa necessidade, ou o que de fato estamos precisando. E a gente precisa aprender a amadurecer nisso, a compreender que muitas das coisas que pedimos não nos fazem diferença. Mas a gente continua a pedir. Nós queremos coisas que muitas vezes atendem os nossos desejos, atendem necessidades que traduzem na realidade pensamento natural. A oração do Pai Nosso é tão simples e fala acerca disso. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que nós pedimos através da oração que Jesus ensinou, simplesmente que nos dê aquilo que precisamos, tanto para o alimento como para qualquer outra coisa. E a gente precisa aprender a viver segundo essa perspectiva. Nós não precisamos além daquilo que é o básico, daquilo que é o necessário. E o que fazer com o excesso, com o que excede? Precisamos aprender a praticar a justiça de Deus, a viver segundo aquilo que o Espírito nos fala, em obediência, e não gastando simplesmente em coisas que não necessitamos. A gente precisa crescer nisso e amadurecer. Assim como esse cego, embora era um pedinte, o que ele colocou diante do Senhor era aquilo que necessitava, ou seja, que sua vista fosse restaurada, que ele pudesse ver. E ele reconhece isso quando Jesus traz a cura. E ele o seguia, passou a segui-lo, e glorificava a Deus por isso. Nós precisamos crescer nestes aspectos, crescer na nossa vida, e refletir de fato com relação àquilo que nós precisamos. Qual é a nossa necessidade? Para que a gente peça o que nós necessitamos e não simplesmente aquilo que desejamos, ou que traduz aquilo que as pessoas nos incentivam, que o mundo nos incentiva a correr atrás. Isso se traduz em gerar em nós ansiedade, em gerar em nós motivação por aquilo que nós provavelmente não alcançaremos. E a gente precisa aprender a crescer, a amadurecer e a entender que tudo que necessitamos, Deus nos provê.
e que nós precisamos nos empenhar para revelar o seu reino, manifestar sua glória. E tudo o que nós necessitamos está relacionado a querermos conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, da sua natureza, dos valores que devem permear a nossa vida, que fazem parte da sua vida e que Ele nos concedeu no novo nascimento, na nova vida. A gente precisa crescer nisso. Precisamos amadurecer nessas coisas, entender a vontade de Deus e não querermos buscar coisas que são frívolas e achar que Deus tem a obrigação de nos dar, porque nós temos sido bons filhos, temos obedecido, porque a gente pega as Escrituras e distorce muitas vezes usando em nossas necessidades e ouvimos pessoas que falam acerca disso, mas que não traduz como pedir o que quiser, que Ele irá atender. E isso não traduz a vontade de Deus, não revela o propósito de Deus para as nossas vidas e nem revela a nossa razão de viver. Nós não vivemos neste mundo para corrermos atrás de coisas que achamos que precisamos, mas precisamos pedir aquilo que necessitamos para que o nosso propósito neste mundo seja cumprido. Precisamos aprender a conhecer a Deus, conhecer da sua vontade, ter discernimento, sabedoria, para que a gente viva o reino de Deus de forma plena e total neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento da sua justiça, da sua graça e expressão do seu querer neste mundo, para a glória, para louvor e honra do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.